final de 2016, o governo apresentou o que seria a reforma trabalhista. No entanto, se decidiu que deveria haver uma discussão maior e formou-se então o projeto de lei 6.787. O Congresso Nacional formou uma comissão que está debatendo essa reforma trabalhista, está recebendo centrais sindicais, representantes da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, empresários, para discutir quais são as medidas que realmente devem fazer parte dessa reforma trabalhista. O objetivo principal dessa reforma é promover as alterações e atualizações da consolidação das leis do trabalho, uma legislação que vocês sabem que surgiu em 1940, na década de 40, na presidência de Getúlio Vargas. Na época, uma legislação moderna que hoje se perdeu muito. Então, se você for analisar a CLT hoje, ela é uma concha de retalhos, né? As relações de trabalho, serviços e trabalhos novos surgiram e a CLT não está atualizada para isso. E também já aproveitaram na reforma trabalhista para incluir o trabalho temporário. Segundo as pessoas que estão debatendo a reforma trabalhista, a previsão é que em junho de 2017 ela seja aprovada, o texto seja definido e aprovado. Quando nós falamos em reforma trabalhista, nós temos que pensar quais são os objetivos, por que essa reforma trabalhista surgiu e por que ela deve ser aprovada. A própria Justiça do Trabalho já vem reconhecendo que um dos objetivos que essa reforma deve abraçar é a diminuição dos conflitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia da quantidade de ações trabalhistas que o Brasil enfrenta hoje, em 2016 foram protocoladas 3 milhões de ações novas. Em 2015, esse número foi de 2.660.000 ações trabalhistas novas. Isso deu um aumento de 13% de um ano para o outro. Em 2017, a expectativa é que continue esse crescimento. Para vocês terem uma ideia, entre as principais empresas no Brasil que têm ações, está a Volkswagen. A Volkswagen hoje tem uma carteira de 30.000 ações trabalhistas contra ela, que vão desde diretoria até reclamações sobre indenização por lavar uniforme. É um absurdo. Em outros países, como é que é a relação de processos trabalhistas em outros países? Nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente 75.000 processos ano. Na França, onde a lei trabalhista é bem forte, nós temos 70.000 processos ano. E no Japão, 2.500 processos ano. Para se ter uma ideia, o Japão perde para Jaraguá do Sul em número de processos ano. É um absurdo. Então vamos passar aos pontos da reforma trabalhista. Hoje ela tem alguns pontos definidos que ainda estão sendo discutidos. Algumas categorias e algumas pessoas estão querendo incluir mais pontos na reforma trabalhista e outros até querem retirar o que já existe. Mas o que está lá hoje é o seguinte: um ponto que tem é o aumento da multa pelo não registro de empregados. Hoje o valor para você, se você for autuado pelo Ministério do Trabalho com algum empregado sem registro, você vai ter uma multa de R$ 402,53. A reforma traz o valor de R$1.000 para essa multa, majora ela para 1.000, para micro e pequenas empresas. Já as demais empresas passa para R$6.000. Esse seria um parâmetro para tentar acabar com o informalismo, né? Outro ponto da reforma, ela vem a regulamentar uma situação que já é prevista na nossa Constituição de 88 e que até hoje não foi regulamentada, que é a representação dos empregados dentro da própria empresa. Não é sindicato, não é cipeiro, é uma figura que existe na Constituição e não é usada. Então, nas empresas com mais de 200 empregados, haverá a possibilidade de escolha por votação de um representante dos empregados. O mandato dessa pessoa será de 2 anos, com direito a uma reeleição.
fica assegurado para essa pessoa uma estabilidade desde a candidatura até 6 meses após o término do mandato. Então, no mínimo, ele tem 2 anos e 6 meses de estabilidade. Este representante eleito participará das mesas de negociação para elaboração de acordos coletivos. Então, toda vez se uma empresa possui esse representante, quando sentarem aqui sindicato de trabalhadores e sindicato de empregadores, esse representante da empresa deverá estar presente. Ele poderá estar presente e deverá ser ouvido. Ele também atuará para a conciliação de conflitos que tratem de verbas trabalhistas ou verbas rescisórias. Aqui vem dentro daquele objetivo que até é perseguido pela Justiça do Trabalho em reduzir a quantidade de demandas trabalhistas. Porque hoje, no nosso sistema atual de legislação, a Justiça do Trabalho é o único instrumento que resolve conflitos trabalhistas. É só mediante uma sentença na Justiça do Trabalho que se resolve um conflito. Eu não posso usar mediação, não posso usar arbitragem, eu não posso fazer acordo extrajudicial, eles não têm validade. E ainda pior, muitas vezes quando você tem um acordo, que é através de uma convenção coletiva, um acordo coletivo com um sindicato dos trabalhadores, a Justiça do Trabalho reiteradamente anula essas cláusulas. Então você fica numa insegurança jurídica. E o ponto 3, que é o mais discutido na reforma trabalhista, é quanto aos acordos e convenções coletivas. O que se quer com a reforma? Quer-se dar força de lei para esses casos. Então o acordo e a convenção coletiva terão força de lei. Como eu falei antes, hoje o Judiciário Trabalhista costumeiramente rasga as convenções coletivas, anula cláusulas, diz que não pode. Exemplo bem claro aqui na nossa região, a cláusula que fala da redução do intervalo. Foi fixado, ninguém foi coagido, ninguém foi pressionado, foi dado direitos em troca da redução do intervalo. A Justiça do Trabalho vai lá, anula a cláusula, porque falta apenas uma autorização, uma burocracia do Ministério do Trabalho, e o trabalhador acaba tendo um ganho, eu digo até duplo, porque ele paga muito pouco pela refeição, tem uma refeição de qualidade no restaurante da empresa, e depois vai exigir uma hora extra do seu empregador. É um absurdo. Também as convenções coletivas vão poder versar sobre o fracionamento das férias, que vai poder ser parcelado em até 3 vezes. Hoje, na nossa legislação, as férias, elas, via de regra, tem que ser 30 dias. Excepcionalmente, podem ser concedidas em 2 períodos. Só que o excepcional virou regra. Hoje em dia, por falta de uma legislação mais clara, o judiciário não cobra, as empresas fazem e se faz muitas vezes férias em 2 períodos. Mas ela, pela legislação que está na CLT, ela só poderia ser em casos excepcionais. Então, com a flexibilização através da reforma trabalhista, poderia ser até em 3 vezes. A flexibilização da jornada limitada a 220 horas mensais. Hoje, para se ter uma ideia, as ações trabalhistas, o segundo maior tema nas ações trabalhistas é horas extras. Então, se fomenta muita ação por causa de hora. Então, a flexibilização traria nas convenções coletivas a força de lei e deveria ser respeitado os acordos em relação à flexibilidade da jornada. Regulamentar a participação nos lucros e resultados. Algumas empresas já têm isso através de acordos com os sindicatos, mas muitas empresas não fazem porque a burocracia é muito grande ou a concessão de direitos é muito alta e não vale a pena. E aí voltamos a ter um problema que geram ações trabalhistas. O pagamento de participação à margem da lei, à margem da folha, e isso gera no futuro mais ações trabalhistas. A regulamentação das horas em itinere. O que são as horas em itinere? As horas em itinere é o tempo de deslocamento do trabalhador de casa até o trabalho ou vice-versa. Quando a empresa não dispõe de transporte público, não existe transporte público entre esses 2 pontos. Nós temos cláusulas em convenções coletivas aqui na nossa região, como a do vestuário, que prevê que as horas em itinere não integram a jornada. A Justiça do Trabalho rotineiramente rasga essa convenção e diz que essa cláusula não tem validade e determina, analisando o caso, o pagamento desse tempo como horas extras. Então, com a reforma, isso acabaria. Se tiver na convenção, ela tiver força de lei, não tem mais discussão sobre esse tema.
E aqui o grande, o intervalo entre a jornada, estabelecendo que não pode ser inferior a 30 minutos. Como eu já falei, nós temos várias convenções que disciplinam isso, e a Justiça do Trabalho simplesmente dá as costas e determina um ônus para o empregador. A outra atividade na norma ou instrumento coletivo, o que é outra atividade na norma? Hoje você faz uma convenção coletiva, ela tem uma validade por no máximo 2 anos, e ao término desses 2 anos, por força de uma súmula, quer dizer, não tem lei disciplinando isso, é uma súmula, as regras da convenção coletiva, mesmo que não se faça uma nova, continuam valendo até que uma nova convenção coletiva seja firmada. Então, na verdade, nós temos uma insegurança, porque é uma interpretação, uma súmula é uma interpretação. Plano de cargos e salários, regulamentar para quê? Para evitar alegações de equiparação salarial, desvio de função, novas ações trabalhistas. Banco de horas extras a serem convertidas com no mínimo 50%. Quando nasceu a regra do banco de horas, que está lá na CLT, ela não foi muito bem redigida. Então, muitas empresas fizeram acordos de banco de horas, trocando hora por hora, né? Ou remunerando a hora sem adicional. Então, a revisão, a reforma trabalhista vai estabelecer que tem que ser no mínimo com 50% de acréscimo. Trabalho remoto é um exemplo muito claro de situação de trabalho que nós não temos regulamentação. Não existe na CLT nada disposto sobre o trabalho remoto. O trabalho remoto é aquele que você executa fora do âmbito do empregador. Home office e outros trabalhos que você não precisa estar na empresa. Hoje nós não temos como se faz um controle de hora, se tem direito a controle de hora, qual é o tipo de remuneração. Se o empregado, imagine, o empregado pode, trabalhando em casa em home office, alegar que teve despesa com energia elétrica. E o ônus do trabalho é do empregador. Imagina se isso vai fomentando mais ações. Então nós precisamos regulamentar essas situações. Remuneração por produtividade, eu acho que isso é uma coisa salutar, porque nós vemos observando ano após ano aqui no Brasil que a produtividade vem caindo. Há uma briga, há uma discussão na mesa de negociação para reajuste salarial, mas não há nada apontando sobre aumento de produtividade. Ou seja, estamos pagando mais por uma mão de obra que produz menos, né? E registro de jornada. Todos que têm empresa lembram, em 2009, 2010, saiu uma portaria falando do ponto eletrônico, que gerou controvérsias, discussões, e agora se pretende, através de uma convenção, de uma reforma trabalhista, colocar a disciplina em convenção coletiva. Outros 2 pontos: a flexibilização da norma legal relativa a salário e jornada de trabalho. A convenção ou acordo coletivo de trabalho firmado deverá explicitar a vantagem compensatória. Então, em momentos de crise, ainda está se definindo na reforma quando é que isso vai poder acontecer, essa flexibilização de jornada e salário, se é no momento de crise geral ou é crise na empresa. Isso precisa ser melhor disciplinado. Normas relativas à segurança e medicina do trabalho não podem ser objeto de negociação contrária às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, eu não vou poder firmar em nenhuma convenção coletiva, mesmo que a reforma passe dizendo que as convenções terão força de lei, eu não posso transigir quanto a normas de saúde e segurança. Eu não posso reduzir adicional de insalubridade, não posso transferir ao empregado o ônus de pagar o EPI, e assim vai. Então chegamos à parte decisiva da nossa apresentação. Quais são os reflexos dessa reforma nas empresas? Tá? A reforma vai trazer maior autonomia para as partes discutirem e harmonizarem direitos e deveres. É a negociação entre as partes. Nós não podemos mais ter regras que são aplicadas de norte a sul do país. O nosso trabalhador do sul é diferente do trabalhador do norte, a forma de trabalhar aqui é diferente de trabalhar no norte. Então nós temos que ter essa diferenciação. Essas adaptações têm que vir caso a caso, região por região, empresa por empresa. A negociação coletiva, por consequência de ter força de lei, vai afastar a intervenção do Estado na solução de conflitos. É menos ações trabalhistas. Não vamos mais levar sempre ao judiciário qualquer discussão. Vamos resolver dentro da empresa. Vai ter aquele representante em algumas empresas.
vai ter a mediação, vai ter a arbitragem, isso vai favorecer a diminuição das ações. Maior valorização das negociações coletivas. É a questão que nós enfrentamos hoje. A Justiça do Trabalho pega uma convenção coletiva, por interpretar que uma norma não é benéfica ao trabalhador, ela simplesmente anula aquela norma e a empresa tem uma insegurança jurídica e um ônus. Então, tem que se dar valorização às negociações coletivas. Permitir que as partes possam negociar direitos mediante compensações. Ora, uma convenção coletiva, você nunca pode analisá-la apenas uma cláusula. Você não pode olhar apenas para uma cláusula da convenção coletiva. Quando você vê uma convenção, ela é um conjunto. Uma cláusula pode estar, de certo modo, disciplinando uma rotina de trabalho, mas para isso ela está concedendo um benefício para aquele trabalhador. Há uma troca. E hoje a Justiça do Trabalho não respeita isso. Quando ela anula uma cláusula, ela não verifica qual foi o bônus que o trabalhador teve com aquela cláusula. Então o empregador é onerado duplamente. O sistema protetivo mais ajustado a cada realidade das categorias e regiões. Foi o que eu falei antes. Quando você passa para negociações mais fechadas, por empresa, por sindicato, por região, você vai ter uma realidade melhor. Ou seja, vai resolver os conflitos em casa, não vai deixar que a justiça ou terceiros vão resolver. Possibilitar a criação de outras formas de solução dos conflitos trabalhistas dentro das empresas, que seria com aquele representante, nos sindicatos, mediante negociação ou convenção coletiva, a mediação e a arbitragem. Isso vem com a reforma trabalhista. Limitar a ação do Poder Judiciário como legislador. Nós temos várias matérias em direito do trabalho que nós não temos nenhuma legislação, mas a Justiça do Trabalho acabou assumindo para si esse ônus e criando legislações. Por exemplo, a terceirização. Terceirização, nós não temos nenhum artigo que disciplina a terceirização. Toda a terceirização no Brasil está apoiada numa súmula, a 331 do TST. É um absurdo. Nós precisamos disciplinar isso aí. Nós precisamos ter regras mais claras. A questão também, eu falei da terceirização, nós temos a questão do dano moral e dano material, hoje muito em voga na Justiça do Trabalho. São ações que, se vocês perguntarem quais os valores de uma indenização por dano moral num acidente de trabalho ou num assédio sexual, nós não temos nenhum parâmetro. Cada juiz faz a sua regra. Nós temos indenizações de 30 mil reais a 3 milhões de reais de acidente de trabalho. Então, nós precisamos criar mecanismos dentro dessa reforma trabalhista que criem limites, que criem parâmetros para que o julgador não cometa incorreções. Na questão do dano moral, o legislador trabalhista, o Poder Judiciário, ele está usando o Código Civil, que, a nosso ver, não é o melhor para a Justiça do Trabalho. Ela precisa de um regramento próprio. Hoje nós temos uma insegurança, pois a Justiça do Trabalho reiteradamente... desculpa, isso já foi passado. A reforma trabalhista, ela também teve grande força em razão do Supremo Tribunal Federal, que tem reiteradamente se posicionado favorável aos acordos e convenções coletivas. O tema recorrente no TST, como eu falei antes, são as horas extras. É o segundo tema mais existente em reclamatórias trabalhistas. Não dá para aceitar que as regras atuais sejam aplicadas, estão tão boas, que geram tantas ações. É óbvio que as regras do jogo têm que ser mudadas. Nós temos a resistência à reforma trabalhista, mas hoje, na Câmara, quando está se discutindo a reforma, e quando ela foi lançada, todos os presidentes de confederações e centrais sindicais apoiaram a reforma. A única que não aprovou a reforma, não esteve presente para apoiar essa reforma, foi a CUT. E agora nós temos que fazer a nossa lição de casa. Tá?
as empresas têm de buscar, junto aos seus sindicatos, federações e confederações, ações no sentido de buscar e dar voz às suas necessidades. Pessoal, nós não podemos dormir novamente. Isso já aconteceu historicamente na Constituição de 88, onde ela trouxe N deveres, N direitos ao trabalhador e não impôs nenhum dever. E hoje nós estamos pagando esse preço. Hoje nós estamos pagando esse preço, estamos necessitando de uma reforma trabalhista que não foi feita lá atrás, porque ninguém suporta mais as regras como estão hoje. Os pontos positivos da reforma são privilegiar, então, as negociações coletivas, regulamentar a representação dos trabalhadores dentro das empresas e a alteração do trabalho temporário com contratação direta, não mais por uma empresa de trabalho temporário, e com um prazo maior de 120 dias. Alguns podem dizer que a reforma trabalhista vai tolher direitos, vai gerar mais desemprego, não vai dar resultado, mas não é bem assim. Se nós olharmos alguns precedentes em outros países, Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal, geraram nesses países pontos positivos, com diminuição do desemprego. Na Espanha, para ter uma ideia, o desemprego caiu de 20% para 7% após as reformas. E esse é o posicionamento do ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele foi taxativo na Câmara que está discutindo a reforma. Ele disse o seguinte: se não forem feitas as reformas na legislação trabalhista, o Brasil estará caminhando para se tornar uma Venezuela, com uma desestruturação econômica total. Senhoras e senhores, a reforma trabalhista não é um modismo, não é questão de governo de direita, de esquerda, de centro. Ela já passou do ponto. Ela não admite mais aguardar o ano que vem. Nós não vamos sobreviver 2018 com a legislação trabalhista que nós temos. E eu digo para vocês, desafio qualquer sindicalista de empregado, apontar na reforma trabalhista onde retira um direito do trabalhador. Ela não tira um direito que o trabalhador tem hoje. No início da discussão da reforma, se cogitava que iriam tirar o FGTS, que iam caçar as férias, que iam tirar 13º, e nada disso se mexe, e nada disso está se mexendo. Está, na verdade, se modificando a forma de remunerar essas verbas, mas não se tira nenhuma. Quando se fala em flexibilização de jornada, nós temos que estar atentos. O Brasil não é mais aquele Brasil da década de 40. A forma de trabalhar não é mais essa. Hoje, você sai da empresa, muitas vezes você não está desconectado com a empresa, você ainda continua fazendo alguma tarefa. Por que eu preciso chegar na empresa no horário X e registrar minha entrada? Às vezes eu posso ter começado até a trabalhar antes, não preciso disso. Preciso ser tão monitorado assim? Meu empregador precisa estar tão presente em cima de mim, controlando a minha jornada? Será que isso é necessário ainda? Não é. Questão de intervalo entre a jornada, batemos numa legislação que fala que trabalhos acima de 6 horas tem que ter um intervalo mínimo de 1 e no máximo de 2. Isso foi criado na época que o cidadão saía da empresa, não tinha restaurante, pegava sua bicicleta, ia até em casa, tinha que esperar a mulher fazer a comida, se alimentava e voltava à empresa. Hoje, em meia hora, ele vai até... Oi? Trabalho pesado. E trabalho pesado. Hoje, ele paga, às vezes tem empresa aí, R$2 por dia para se alimentar uma comida que ele não teria em casa. Num ambiente melhor que um restaurante pago, aí fora. Ele em 30 minutos ele se alimenta e volta e tem tempo ainda. Por quê? Porque ele só senta, se alimenta e sai. Ele não precisa mais elaborar a comida que ele vai utilizar, que ele vai se alimentar. Então nós precisamos dessas reformas. Não é choro por causa de crise. A reforma trabalhista já se cogitava na época do Lula, foi adiada, na Dilma, e agora não tem mais o que fazer. A crise veio, a crise bateu. Vamos pegar o exemplo da Prefeitura de Jaraguá do Sul, ninguém mais suporta tanta ação trabalhista, ninguém suporta mais esse ônus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cooperar para a comissão que está lá dialogando, usar nossos sindicatos, nossas federações e confederações para dar voz, para nós mandarmos o nosso recado do que nós queremos de reforma, porque senão ela vai passar e depois não adianta reclamar.
o cavalo encilhado passa uma vez. Não vamos deixar ele passar e não sentar, né? Tá certo? Muito obrigado.